Vem aí o comentário de Sérgio Nunes Lopes. Amigos da Integração FM, enquanto continuamos nossas jornadas de trabalho intermináveis no enfadonho home office, é saudável ampliarmos o nosso horizonte de observação para alguns acontecimentos que tendem a estruturar a nossa vida por um período mais longo, com ou sem pandemia. A primeira lembrança necessária é a de que vivemos um ano eleitoral. Apesar da pandemia, escolheremos prefeito e vereadores para 4 anos. Serão os administradores que inaugurarão a terceira década do século XXI em nossos municípios. É tempo de preparar os ouvidos para escutar candidato a vereador prometer medidas que estão além do que uma legislatura nesse âmbito é capaz de alcançar. Isso sem contar o assassinato linguístico, especialmente quanto à concordância. Muito mais grave é o que se repete eleição após eleição. No afã de cumprir com a legislação eleitoral, que prevê uma percentagem das candidaturas por gênero, algumas agremiações políticas expõem pessoas, especialmente mulheres. Essas, muitas vezes, entram no pleito sem saber ao certo o que estão fazendo ali. Dentro do partido, não recebem o mesmo aporte financeiro nem a mesma atenção das assessorias. Em alguns casos, chega a ser constrangedor. É preciso, apesar de tudo, escutar atentamente para que escolhamos, norteados pela razão, aqueles que farão a gestão de uma parte dos recursos que aportamos no Estado a partir dos impostos que pagamos. O alerta vale para todos os âmbitos. Que não se busque salvadores da pátria. Aqueles que fazem uma gritaria insuflando discursos de ódio. Que olhemos para a formação e para o comprometimento comunitário das nossas lideranças. Voltamos a semana que vem. Você ouviu o comentário do professor Sérgio Nunes Lopes. Todas as segundas ao meio-dia, aqui na Integração FM. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Fazer juntos também é cuidar de todos nós. Por isso, diante da propagação do novo coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. E nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados mesmo sem você vir até uma de nossas agências. Para falar com a gente, use o nosso aplicativo, Internet Banking e o contato telefônico dos nossos gerentes. Sicredi, gente que coopera, cresce. Confira todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui na Integração FM 87.5. Meu negócio é daqui. O espaço para empreendedores da nossa comunidade. Mostrar o que Arroio do Meio tem de melhor. Meu negócio é daqui. Apoio Sicredi. Fazer juntos para ter soluções que facilitam o seu negócio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Mamão com açúcar, o melhor em doces e encomendas, na Teobaldo Keffer 198 Centro. Ligue 997886730. Internet, fibra ótica, telefone e TV. Ligue para Brasrede 0800 644 3850. Lojão Utilar, tudo para o seu lar. Utilidades domésticas, material escolar, brinquedos e bazar. Na João Carlos Machado 989. Watts 99725-6189. Integração FM.
Agora são 12:04, segunda-feira, 31 de agosto, 11 graus e meio, tá marcando a temperatura aqui no Vale. Uma boa tarde para você, bem-vindo na programação A Voz que Fala e Ensina aqui na Rádio Integração FM. Uma excelente segunda-feira, um excelente comecinho de semana. Para você que está nos assistindo também, estamos pela live no Facebook da Rádio Integração FM Arroio do Meio. Então, bora lá deixar o seu boa tarde, comentar, fazer sua pergunta. E o nosso canal do WhatsApp é o 997-442711. Hoje, recebendo as convidadas aqui, uma boa tarde especial para Carla Schroeder, também para Ellen e para Marlise Fir, do suporte da Secretaria de Educação. Boa tarde, Marlise, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração. Boa tarde às nossas colegas Carla e Ellen, que na sequência, então, vão falar sobre as ações da Casa do Museu, né? Enfim, toda essa organização diferenciada também nesse momento de pandemia. E a gente agora ainda vinha conversando que estaríamos em plena Feira do Livro, 30ª Feira do Livro, né, que teria iniciado, estava agendada para iniciar no dia no dia 29 de agosto. Já estaríamos hoje no nosso terceiro dia de Feira do Livro, mas em função da pandemia, então toda essa organização também teve que ser revista. Todas essas programações, elas acabaram não podendo ser realizadas da forma como o município, como a secretaria, junto com as escolas, vinha organizando, mas temos outros eventos diferenciados, outras propostas que estão dando também todo um aval, um suporte nas questões da educação e da cultura no nosso município. Certamente depois vocês vão se surpreender, né, com as falas da Carla e da Ellen sobre essas ações que estão acontecendo, sobre os espaços culturais e oportunidades que estão sendo criadas. Inclusive, eu quero agradecer novamente, Ana, a esse espaço que a gente tem aqui na Rádio Integração, que desde o dia 11 de maio a gente vem compartilhando com a comunidade, para a gente também poder falar das nossas ações, dos nossos projetos na área da educação, especialmente as atividades pedagógicas não presenciais, que começaram lá no dia 18 de maio, e que eu queria registrar, então, que hoje, segunda-feira, são postadas as atividades de língua portuguesa e de educação física para os alunos dos anos finais. Os anos iniciais de educação infantil também têm atividades postadas, e dessa forma estamos tocando o nosso ano letivo 2020 tão diferenciado, né? Usando as plataformas, usando as tecnologias, né? Para manter e estabelecer o vínculo com as famílias, com os nossos estudantes. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, Ana, porque certamente tem perguntas, tem expectativas sobre retorno ou não retorno às aulas presenciais, que certamente são quem vem acompanhando as notícias tenha acompanhado também a própria fala do nosso governador, né, que certamente amanhã vai se posicionar, vai dar uma posição para os municípios poderem também se organizar e poderem organizar, enfim, as suas ações na área da educação. Mas eu passo a palavra, então, para a Carla e para a Ellen, né, que nesse momento inicial vão dar, então, a condução do programa. Muito obrigada, Marlise. Boa tarde, então, para Ellen, mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Integração. Acho que gostou de vir aqui, né? Tá de volta aí, Ellen? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Estamos mais uma vez aqui para trazer algumas novidades, né, de acordo com o que conversamos no último encontro. Então, eu como responsável técnica do museu, né, trabalhando junto com a Carla na coordenadoria do Departamento de Cultura, estamos propondo, né, situações e atividades que valorizem e que permeiam a cultura diante dessa pandemia, né? Como a gente já colocou no último programa, né, esse ano não temos exposições presenciais, por exemplo, em que a população ou as escolas estariam visitando, né, para poder estarem visitando o museu, especialmente essa semana, né, que seria uma semana de Feira do Livro. Com certeza é um momento tradicional em que as turmas dão aquela passadinha na casa do museu também, fazem as oficinas de educação patrimonial. Então, visto que esse ano não temos essa possibilidade, né, de visitas presenciais, nós, como museu, então, pensamos em outras alternativas, né? E no último programa colocamos, então, de que estaríamos inaugurando o canal do YouTube do Museu Público Municipal, né?
E assim fizemos, então. No dia 14 de agosto, fizemos uma live pelo canal do YouTube do Museu Público Municipal de Arroio do Meio. Uma das propostas era, de fato, assim, uma forma de inaugurar o canal do YouTube, né? Uma forma de inauguração, de comemoração desse novo meio de comunicação do museu com a comunidade. E também celebramos o Dia do Patrimônio Cultural, né? Então, dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Patrimônio Cultural a nível de Brasil, tá? E é uma data que foi instituída pelo IPHAN, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essa data já acontece no Brasil e, a partir do ano de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul também decretou, então, o dia 17 de agosto como o Dia do Patrimônio Cultural estadual, né? Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Então, o que acontece? A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul busca incentivar os espaços que difundem a cultura no Estado para promoverem algum evento, algumas situações que valorizem a cultura daquele município, né? E aí nós, como Museu Público Municipal, participamos dessa data. Mas este ano, então, com a situação da pandemia, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, então, instigou os municípios a realizarem de uma forma virtual, de uma forma sem ser presencial, como aconteceu em 2019, por exemplo, né? E aí nós, como museu, então, de Arroio do Meio, decidimos promover uma live, então, que foi transmitida no dia 14 de agosto, e foi às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, e tivemos como convidados, então, o professor Sérgio Nunes Lopes, a professora Carla Jaqueline Schroeder e o professor Christian Kremer, professores, então, de História, que na live explicaram o que vem a ser, né, o patrimônio cultural, de que forma a gente valoriza, a importância da preservação de documentos históricos, a importância de espaços como o do museu, que preservam a história, preservam a memória de um município. E também fizemos a inauguração, né, desse meio virtual que a gente criou, que é o canal do YouTube do Museu Público Municipal. Então, tivemos muitos acessos, os comentários mexeram com a gente de uma forma de que vimos que estamos no caminho certo, né? Foi interessante ver pelos comentários, assim, a comunidade como um todo colocando de que vê no Museu de Arroio do Meio uma confiança, um trabalho que vem sendo bem desenvolvido na preservação de documentos, na preservação da história, né, da nossa comunidade. Então, foi bem bacana, assim, muitos alunos estiveram presentes também, foram convidados a participar desse momento. Então, foi bem gratificante. E como é que faz para passar para seguir, então, a página do Isso. YouTube? Então, esse foi o primeiro, podemos dizer, evento, né, que tivemos de modo virtual pelo canal do YouTube. Então, os passos para, por exemplo, você sempre receber um vídeo que é postado no canal do YouTube, ou saber de alguma programação que vai acontecer por esse meio, né? Tem que ir no YouTube, e a gente procura lá no YouTube, Museu Público Municipal, Arroio do Meio. E aí vai aparecer já o canal do YouTube. Aí ali você clica, e aí vai ter uma abinha em vermelho, então, inscreva-se. Aí, quando você clicar em inscreva-se, já vai estar inscrito no canal, né? E daí é interessante que quando a gente clica na aba inscreva-se, vão ter 3 sininhos. Aí é interessante que se acione o sininho todo coloridinho, que é que daí todos os vídeos que foram lançados no canal, a pessoa recebe no seu celular, recebe uma notificação de que aquele vídeo entrou. Então, atualmente, por exemplo, temos um vídeo que fala a história do prédio da Casa do Museu, outro vídeo que fala também da história da Ponte de Ferro, que é um dos pontos turísticos tão queridos, né, de Arroio do Meio. Temos também outro vídeo que a gente fala sobre o Centro Histórico de Arroio do Meio, né? Explica, assim, quando foi inaugurada a igreja, a Casa Canônica, a Casa do Museu, a praça, né? Explica todo esse centro histórico de Arroio do Meio. E também, por último, tem um vídeo que apresenta o acervo técnico da Casa do Museu, a reserva técnica, que é onde ficam arquivados todos os nossos documentos históricos.
Então, nesse vídeo é explicado como acontece a preservação desse documento histórico, como ele deve ser manuseado, como ele é arquivado, como ele é guardado, a importância de ter um desemudificador, por exemplo, e um ar-condicionado que controlam a temperatura, para que esse documento não vá se desgastando. Então, é interessante, assim, que às vezes são curiosidades das pessoas também, né? De que forma são guardados esses documentos? Quais são os cuidados necessários para que ele seja preservado, né? Então, já estamos com 5 vídeos, porque ainda temos a live gravada. Então, quem não conseguiu acompanhar a live naquela manhã, consegue acompanhar ela, que ela está gravada no canal do YouTube. Então, por enquanto, temos esses arquivos, né? É como se fosse um acervo histórico no canal do YouTube também, né? E mais para frente, então, estaremos lançando vídeos que contam capítulos da história de Arroio do Meio, né? Então, a gente vai estar lançando 10 vídeos que contam a história do nosso município. E esses vídeos serão muito interessantes para a comunidade como um todo. E também poderão ser utilizados, inclusive, pelos professores, né? Para estarem trabalhando nos estudos domiciliares e, inclusive, também em anos posteriores com esses vídeos, né? Que trabalham a história de Arroio do Meio. Muito legal. Agora, não lembro se eu já estou seguindo a Casa do Museu, mas se ainda não, mas acredito que sim, Isso estarei aí. lá com vocês. Muito interessante, então. E você fica responsável pela postagem dos vídeos? Sim, né? A edição dos vídeos, a gravação, por exemplo, tem um vídeo que a Carla grava, outro eu gravo, outro é composto por apenas imagens, né? Então, nosso colega Chumbi faz também, auxilia na edição dos vídeos, e aí eu realizo a postagem dele, sim, na plataforma. Certo. Um abraço lá para o Chumbi, bem lembrado aí. Deve estar nos acompanhando pela live também. Tem bastante participação chegando aqui para nós, daqui a pouquinho eu vou ler os recados. Ana, eu acho que a gente precisa socializar, eu acho que esse orgulho, essa satisfação que a gente tem por essas conquistas aqui no nosso município. Falar em patrimônio cultural, né, falar em preservação da história, em formas das pessoas conhecerem e acessarem a sua história, porque, afinal de contas, todos nós, de alguma forma, estamos ajudando a construir essa história e buscar essas referências, seja através de fotos, através de registros, de relatos, é algo também relativamente recente na nossa cultura. Então, acho que nós, enquanto arroimenses, enquanto cidadãos, podemos assim compartilhar desse orgulho disso estar acontecendo, da comunidade ter essa preocupação e, ao mesmo tempo, de nós termos essa repercussão tão positiva. As pessoas compartilham, as pessoas comentam, as pessoas se interessam, elas querem conhecer parte também da história que talvez elas ainda não tenham tão presente e que a gente sabe que os registros fotográficos, os relatos, os objetos, os documentos nos trazem, mas que se eles forem olhados de uma forma fora de um contexto, às vezes eles não nos dizem muito. Agora, no momento em que a gente começa a se inserir nisso, que a gente começa a ver o significado que isso tem, a gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer se apropriar, porque a gente quer falar daquilo que é da nossa história, que nós ajudamos a construir, que os nossos antepassados construíram e da qual a gente também quer repassar e compartilhar com as crianças, com os adolescentes, né, com a nossa comunidade. Então, acho que hoje a gente precisa falar sobre isso também enquanto Secretaria de Educação, o quanto a gente tem orgulho desse trabalho e o quanto os professores, o quanto as escolas estão se apropriando disso. Nas atividades não presenciais, né, isso está sendo, a gente fala assim, num recurso, num material de conhecimento que é produzido por nós mesmos, né, pelos nossos profissionais. Então, quando antes a Ellen falava dos professores de história que participaram da live, nosso prefeito também, né, fez uma manifestação, mas no sentido assim, o quanto nós temos propriedade para falar sobre isso, né, e o quanto nós estamos recuperando isso, estamos nos apropriando, estamos fazendo história, estamos falando sobre ela. Não estamos buscando profissionais de fora, mas nós estamos nos desafiando a construir isso, a registrar e falar com propriedade dessa nossa história.
né? E hoje, então, as crianças que estão em casa, os alunos, os professores em casa, eles podem se apropriar desse recurso, desse material, dessa ferramenta para complementar os seus estudos, né? A sua formação e a sua informação. Então, eu precisava deixar isso aqui registrado no ar, né? Para também, dessa forma, reconhecer o trabalho da Carla, da Ellen, porque nós todos estamos ligados à Secretaria de Educação e Cultura, mas o Departamento de Cultura, né, a Ellen como responsável técnica pela Casa do Museu, tem feito esse trabalho maravilhoso que merece ser, né, citado, merece ser reconhecido, e eu quero deixar isso publicamente dito aqui. Que legal, que maravilha, né? Aqui na Rádio Integração também, já estou um tempinho já tentando fazer um histórico da rádio desde quando iniciou, com fotos antigas, o Helmut já está juntando também. Então, também para fazer esse histórico, para ficar registrado, né? A história de quem passou pela Rádio Integração FM, para ficar bem marcado. É interessante que eu e a Carla conversávamos quando nós estávamos projetando como seria essa live, qual seria a temática da live, quem convidaríamos. E nós conversávamos como a gente tem profissionais aqui dentro de Arroio do Meio fantásticos para estar convidando para participarem, né? Então é gratificante para a gente, por exemplo, ter contado com o Sérgio, com o Christian, que são professores de Arroio do Meio, que são filhos da nossa terrinha também, e como é legal ter essas parcerias tão solidificadas e tão bacanas. E isso faz com que o museu seja bem visto, mas também muito querido por todo mundo, né? Então, a gente sente isso, por exemplo, nas feiras do livro, que os professores têm aquela sede de trazer as suas turmas para ver qual exposição tem esse ano, que sabem que sempre vai ter algo para agregar. E isso é gratificante, isso nos deixa muito realizados, né? No trabalho que a gente escolheu desenvolver. Então, é bem importante assim, a parceria sempre dos professores, de todos que sempre valorizam muito o que a gente vem trazendo, contribuem assim, de uma forma bem bacana. Que legal, assunto muito bacana hoje, então, da Casa do Museu. A gente vai fazer o intervalo, só tempo do pessoal tomar uma aguinha, e nós já retornamos aqui com o programa Voz que Fala e Ensina. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Ei, você empresário de Arroio do Meio, é com você que queremos falar. A campanha Arroio do Meio Eu Indico é para fomentar o comércio local e fortalecer os negócios da nossa cidade. Grave um vídeo apresentando a sua empresa, falando dos seus produtos ou serviços, do seu diferencial, e convide as pessoas para visitarem o seu negócio. Participe da campanha e vamos juntos fortalecer os negócios da nossa cidade. Arroio do Meio Eu Indico. Realização CDL. Apoio a CISAM e a Administração Municipal. Ai, olha que lindo. Um dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família, e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho. Integração FM. A sua rádio. Agora são 12h23, 11 graus e meio a temperatura, segunda-feira, 31 de agosto. Estamos aí se despedindo do mês de agosto e de volta aqui com a programação A Voz que Fala e Ensina. Boa tarde, vindo aqui do Odair Gross, da Ilse Windenberg, da Glaci Schmidhaus, obrigada. Também o Nelson Pereira. Oi, Ana, estou assistindo a live. Boa tarde, ótima semana de trabalho para vocês aí. Obrigada, uma ótima semana, Nelson, lá em Boqueirão do Leão. A Maria Lanzen, boa tarde a todos da rádio e aos ouvintes, aos convidados. Um abraço, Maria. Também a Rosalina Feldens, boa tarde, meninas e colegas.
Beijo aí para Rosalina. A Neuci Hempel, bom dia. Ainda desejando uma ótima tarde a todos. A Marlise Westenhofen, boa tarde, assistindo, muito bom. Obrigada aí pelo carinho, Marlise. Também ainda participando o Rafael Sebastiani, desejando uma boa tarde e uma ótima semana a todos. Muito obrigada igualmente para você, para a Roseli, para toda a tua família, os amigos aqui da Barra do Forqueta. Também aqui ainda participando da live, em especial com a gente, a Lourdes Petri Schmitz. Obrigada pelo carinho, Lourdes. A Lúcia Friedrich, parabéns para esta guria inteligente. Um abraço aí, é a Ellen, né, que está falando aqui. Um beijo para você, Lúcia. Também o Rogério Sebastiani, boa tarde a todos. Tenha uma ótima semana e um ótimo programa. Parabéns pelos participantes de hoje. Grande abraço aí, então, para você também. Obrigada pela participação. Um abração ainda, desejando aí também uma ótima tarde, o Gerson Teixeira. Boa tarde, bom trabalho, um abraço. Obrigada, Gerson. Abração aí para você, uma excelente semana aí em Lajeado, bairro São Cristóvão. E compartilhando também do nosso trabalho, em especial, mandar um beijo aí para Lourdes Petri Schmitz. Oi, boa tarde. Valeu, Lourdes. Um super beijo, abraço aí para você. Obrigada pelo carinho também. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais participações, porque tem muito recadinho chegando. Vamos dar, então, a boa tarde aqui também para Carla. Boa tarde, bem-vinda, Carla. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Ana, Marlise, a Ellen. Boa tarde aos ouvintes, um abraço para os colegas da Secretaria de Educação e Cultura, da Casa do Museu também. Ao Sandro Nunes, compartilhou aqui também. Sim, ele e a Maria Clara em casa assistindo a mãe. Obrigada. Enfim, o que a Ellen traz, e o que a Marlise reforça, né, é o início da concretização de um trabalho que começou já há mais de 10 anos no município, e que com essa questão da pandemia, então a gente se viu, na última participação a gente falava da reinvenção do museu. E foi justamente isso que a gente falou nessa live, porque a gente tendo que se reinventar, mas claro que de uma forma muito positiva, porque assim a gente consegue chegar cada vez mais próximo das pessoas, tanto nesse momento de pandemia, mas isso vai ficar para depois também, em que quando eu, assim, há 25 anos atrás comecei a dar aula, eu comecei a procurar nos meus cadernos de terceira série, nos livros que eu tinha, o que eu ia passar para os alunos sobre a história do município. E hoje pensar que tu pode acessar o canal do YouTube e ter um vídeo com imagens, com documentos, com alguém explicando essa história, numa linguagem que os teus alunos lá de 9, 10, 11 anos vão entender, é fantástico. Então, acho que essa transformação que a gente vem vivendo ao longo do tempo, ela é importante, mostra a valorização que o município, que as pessoas vão dando a esse patrimônio, a essa história, e essa construção, esse projeto que a gente tem de museu, de ser muito mais do que um lugar de exposição, mas também um lugar de pesquisa e de construção histórica. Eu acho que isso a gente tem que sempre falar, né? Se orgulhar e continuar trabalhando, esperar que a comunidade também sempre participe e acompanhe. A Ellen comentou, no dia 17 foi o dia do patrimônio, mas a live foi no dia 14, na sexta-feira, e naquela manhã a gente começou amanhã com 38 inscritos no nosso canal. E eu gostaria de dizer que hoje nós estamos com 158, então a gente teve uma adesão bem grande da comunidade, e eu convido a que mais pessoas compartilhem, né, e se mantenham informados sobre o que o museu vem proporcionando nesse período e vão nos acompanhando com o nosso trabalho, enfim, né? Que maravilha, bastante gente, mais de 100 pessoas em menos de um mês. Que legal, realmente abraçada, então, a Casa do Museu. Isso. Eu queria ver com você a questão da lei da cultura, não sei, aquela lei nova, né, que tem, Aldir Blanc. Isso aí. Como é que ela funciona? Até semana passada a Carolina estava aqui com a gente, comentou um pouquinho, né, uma pincelada dessa lei, porque eu sei que tem muita gente parada no setor de cultura. Vão ter algum direito, alguma coisa? Certo. Então, como também já foi dito, lá na Casa do Museu se cediu o Departamento de Cultura e, né, dentro dessa situação, sim, é o departamento junto com a Secretaria que está construindo, vamos dizer assim, o caminho da lei dentro do município, né? O que é a Lei Aldir Blanc? Ela foi aprovada em 29 de junho e ela prevê um auxílio emergencial à cultura, tanto aos trabalhadores, quanto aos espaços culturais, a pequenas empresas, enfim, que vivem nesse meio e que foram extremamente prejudicadas pela pandemia, porque os eventos, as aulas, enfim, os cursos, as oficinas, o teatro, tudo teve que ser parado, né? Teve que ser cancelado, ou até algumas coisas feitas virtualmente, mas nem de perto da maneira como era antes. Então, a gente, a partir dali,
vem estudando muito sobre isso e como isso se encaminha para chegar à comunidade, e nós aguardávamos a regulamentação dessa lei. Então, em 18 de agosto foi publicado um decreto federal que regulamenta, que diz como os municípios podem acessar os recursos dessa lei, e a partir dali, então, a gente fez um encaminhamento, criando cadastro de cultura no município, né, está tudo lá no site, explicando como as pessoas podem acessar, e quem tem direito, aí que vem a pergunta que tu fala, né? Depois eu repito o site. Tem muitos cadastrados que trabalham com cultura no município? Então, tem número? Então, assim, primeiro que são 2 tipos de ajuda, né? A pessoa física e jurídica. O governo definiu, o governo federal, que o item 1 da lei, que trata do auxílio à pessoa física, ele fica por conta do Estado. Então, a gente criou um cadastro municipal, porque para o Departamento de Cultura, para a administração, é interessante saber quem são as pessoas que trabalham com isso, até para pensar ações posteriores. Mas, na nossa orientação, no próprio decreto, fala, na chamada pública, que as pessoas precisam, então, as pessoas físicas, se inscrever no site do governo do Estado, da SEDAC, que é a Secretaria da Cultura do Estado, para acessar o recurso. O que prevê? Seriam, num primeiro momento, 3 parcelas de R$600, semelhante ao auxílio emergencial que já existe para os outros trabalhadores. No entanto, essa pessoa, ela não pode ter tido benefício, ela não pode ser aposentada, ela não pode ter outro tipo de benefício do governo, ou não pode ter outro trabalho fixo, né? Então, realmente tem que sobreviver da cultura. Então, isso é a pessoa física. No entanto, o item 2, ele diz respeito à pessoa jurídica, que são os espaços, os grupos culturais, as empresas que trabalham com eventos, enfim. Claro que daí a empresa vai ter que saber se aquilo dentro do qual ela é criada tem relação direta com a cultura, né? Não pode ser assim de qualquer jeito. Mas esse recurso do item 2, as empresas, ele será gerenciado pelo município. Então, a gente fez a inscrição na plataforma para estar acessando esse valor e publicou um cadastro de pessoa jurídica. Esse cadastro do município de pessoa jurídica tem que ser preenchido por estas empresas ou espaços culturais, que não podem ter financiamento público para estar acessando o valor, isso também tem que ser dito. Então, existem critérios, está sendo criado um comitê gestor no município, que é representantes da sociedade civil e do poder público, que vão gerenciar esse recurso e vão definir, dentro dos limites das regras da lei, quanto que poderá chegar ou em quantas parcelas para a empresa, porque a lei ela delimita de 3 a 10 mil, que poderão ser 3 parcelas, mas assim, isso depende, nós temos um recurso que é determinado, então a gente não pode dizer que todo mundo vai ganhar 10 ou vai ganhar 3 parcelas de 3, a gente não sabe se o recurso vai dar conta disso. Então, isso vai ser gestado por esse comitê e organizado a partir das inscrições que estão sendo feitas. O cadastro, no primeiro momento, ele está aberto até o dia 7 de setembro, mas a gente já estuda prorrogar por mais um tempo, porque além da inscrição lá no site da prefeitura, as empresas também precisam trazer alguma documentação que comprove a perda de recurso, enfim, de não ter tido atividade cultural durante a pandemia, e também outras documentações que já fazem essas atividades. Precisa comprovar que tu trabalha com isso, enfim. Mas isso está acontecendo. Até o final de semana tinha 6 ou 7 pessoas jurídicas, digamos, cadastradas, né? Uhum. A gente só está acompanhando assim e tirando as dúvidas num primeiro momento para depois o comitê fazer essa análise, então, quando isso acontecer ao longo desse mês, provavelmente. Perfeito. Então, dúvidas, quem precisar pode procurar onde? Então, assim, esse material todo, a gente até divulgou o link, né, que é arroiodomeio.org/site/downloads/19. Mas, se você for lá no site da Prefeitura Municipal, que é lá que você vai encontrar, em publicações legais, você clica e daí você entra em cultura. E aí tem um item lá, Lei Aldir Blanc. E aí lá vai ter a Lei Federal, o Decreto Municipal, os cadastros, a documentação, e tem um passo a passo para a pessoa física e para a pessoa jurídica já para ajudar. Caso precise tenha outras dúvidas, tem o e-mail também da Cultura, especialmente criado para isso, que é cultura@arroiodomeio.org,
E, além disso, também a gente está disponível lá na Casa do Museu para tirar dúvidas pelo telefone ou presencialmente, se for o caso. A gente pede, às vezes, que faça assim, um agendamento para poder garantir esse atendimento, né? Dentro dos limites que a gente pode fazer. E a gente está aqui para ajudar e realmente poder estar auxiliando esse setor que a gente sabe, sim, que foi muito prejudicado nesse período. E, além disso, eu também preciso falar que a lei também contempla um outro item, que é o item 3, que são editais, premiações. Então, uma parte desse recurso que a gente vai receber, ele deve ser aplicado em editais que as empresas, os grupos, vão poder também, quando esse edital for publicado, estar se inscrevendo para fazer atividades, em geral, com plataforma digital, virtuais, porque não se sabe ainda quando que vai ser seguro fazer outro tipo de atividade, enfim, mas que vão poder se inscrever, participar do edital, fazer atividade e, então, receber um valor por essa atividade. Então, são várias ações que envolvem a Lei Aldir Blanc, a regulamentação, enfim, e a gente está trabalhando para poder fazer isso chegar em quem precisa. E para quem só trabalhava free nessa questão aí de eventos, também tem direito a pessoa física se enquadrar? Sim, ela pode dentro do site lá da SEDAC, a Secretaria de Cultura do Estado, no cadastro, também tem autodeclaração, que ela pode fazer um documento e anexar fotos e e coisas que podem comprovar que ela trabalhou. Mas, como eu disse, ela não pode ter recebido nenhum outro benefício, né? Mas, se não, pode sim. A gente tem muitas pessoas que trabalham com som, com luz, a parte técnica, né? Das festas, dos eventos, enfim, a gente sabe que muitas vezes isso não é legalizado, mas, enfim, trabalham com isso, então podem tentar, sim, acessar por esse meio. Perfeito. Eu acho que é importante, Ana, Carla, em ouvintes, enfim, que as pessoas busquem esclarecer essas dúvidas, que elas acessem o site, porque podem vir a ter dúvidas que daqui a pouco a empresa vai desistir, né? Por não, talvez por ter alguma dúvida ou porque não acredita que não se enquadra. Então, qual sempre é a dica, qual é a orientação? Acessem o site, entrem em contato com a Casa do Museu se houver alguma dúvida, para que se possa esclarecer e essa adesão essa inscrição, ela possa ser possível, né? Porque às vezes a gente tem situações onde depois as pessoas ou as empresas lamentam por não ter tirado a dúvida, por não ter conseguido participar. Então, eu acho que é uma ação cultural de grande relevância e que certamente quem trabalha nessa área que foi tão prejudicado está atento, né? Mas se tiver alguma dúvida, não hesitem em acessar, em entrar em contato, em tirar as suas dúvidas, para que todas, então, possam ser esclarecidas e quem puder, de fato, ser contemplado, possa ser contemplado com esse recurso, com esse apoio na área da cultura. O que para nós é muito bom, é muito relevante, porque nós sabemos que no nosso município nós temos muitas pessoas que vivem desse setor e que sempre nos apoiam também nos nossos eventos enquanto escolas, enquanto Secretaria de Educação, e que nesse momento se vê com bons olhos essa possibilidade também de eles serem contemplados com algum recurso, com alguma fonte, né, de recurso nesse momento. Muito bem, Marlise. Atendendo mais algumas participações aqui chegando para nós, a gente vai mandar mais um abraço especial aí a galera que está na sintonia aqui pela live, né? Tá um pouquinho travando aqui, mas vamos lá, né? Deixa eu ver quem é que está participando com nós. Vamos lá, então, mandar as participações aí. A Ilone Maia está nos assistindo, também o Celso Brando, o Márcio Rauschild, o Volney, presidente das Livata, o Newton Pacheco, a Fernanda Dick, a Débora Silva, também a Maica, Viviane Guebin, um beijo para você, a Karina Schmidt, o Adroaldo Dal Pasquale aí, um abraço para todos que estão nos assistindo. Carla? Então, eu reforço o que a Marlise, né, acabou de comentar, exatamente, a gente está à disposição, a gente procurou colocar o máximo de informações possíveis lá no site para poder ajudar as pessoas, né, mas sempre tem que surgirem essas dúvidas, a gente está à disposição para ajudar, para tentar realmente, como eu disse, fazer o recurso, fazer o auxílio chegar onde precisa. E sobre isso também queria comentar, então, especialmente em relação às empresas, que se haverá uma contrapartida, né? Ou seja, como que as empresas vão dar o retorno para a sociedade por causa desse auxílio que vão receber.
Então, já está estabelecido na lei que as empresas, depois que as atividades voltarem, não precisa ser nesse momento, também poderá, isso é a empresa que vai determinar, mas depois que as atividades voltarem, a ideia é que elas estejam, então, promovendo algum tipo de atividade em espaço público ou para as escolas públicas. A lei é bem clara nesse sentido, então, para poder dar essa contrapartida pelo auxílio que receberam. Eu também queria dizer nesse sentido que a própria lei 14.017, então, Lei Federal 14.017, que está lá no site, se vocês olharem, da Prefeitura Municipal, ela já traz um elenco assim, de várias empresas, de várias atividades que podem ser contempladas. Então, num primeiro momento, é importante também as pessoas darem uma procuradinha lá e já saber se podem se inserir nisso. E se ainda assim tiverem alguma dúvida, que liguem ou entrem em contato por e-mail, que a gente vai estar ajudando da melhor maneira possível. A gente vai fazer, Carla, um pequeno intervalo e na sequência a gente retorna aqui com esse assunto, a Casa do Museu. A primeira do seu rádio. Integração FM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados! Integração FM 87.5. Ei, você empresário de Arroio do Meio, é com você que queremos falar. A campanha Arroio do Meio Eu Indico é para fomentar o comércio local e fortalecer os negócios da nossa cidade. Grave um vídeo apresentando a sua empresa, falando dos seus produtos ou serviços, do seu diferencial e convide as pessoas para visitarem o seu negócio. Participe da campanha e vamos juntos fortalecer os negócios da nossa cidade. Arroio do Meio Eu Indico. Realização CDL. Apoio a CISAM e a Administração Municipal. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Acesse www.integraçãofm87.com.br. Agora faltando 18 minutos para 1h, temperatura marcando 11,5 graus aqui no Vale. Tem mais participação chegando, mandar um beijo para eles, né, que estão aqui participando, em especial José Lino Gouveia Pires. Boa tarde, uma excelente semana e um bom programa a todos. Grande abraço, uma ótima semana para você também aí em São Paulo. Uma boa tarde para Eleonice Zignani, desejando uma ótima tarde a todos. O Nelson Pereira, também em Boqueirão do Leão. E com a gente, Alcírio, também está participando, desejando uma boa tarde. Obrigada aí pelo carinho da audiência. O Antônio Antunes, é o nosso colega o Toninho. Boa tarde, Ana e convidados. Bom programa e uma ótima semana a todos. Beijo, grande abraço aí para você, para a Claíra. Obrigada pela participação. Túlio Westenhofen, boa tarde, legal. Um abraço aí pro Túlio. Também o Yara Almeida Herberts, boa tarde, estamos na escuta. Obrigada, Yara. Um beijão para você, uma boa semana. A Clarice Trezel, boa tarde, gente linda. Uma ótima semana a todos. Beijo para você, pro Saga, o Marlon Misael. Uma boa tarde e uma boa semana para Marli Petri e pro Írio no Passo do Corvo, também acompanhando. A Glaci Schmidhaus, o Valdir Stirmer, a Lúcia Maria Zaterra, também participando, Andrelise Flores. Ainda por aqui também deixando o seu recadinho, a Iraci Inês Thomas, uma boa tarde, Adelaide Imich e também aí a Neuci Hempel, um beijo aí para todos vocês. Mas retornando aqui com os nossos convidados hoje da Casa do Museu, a Carla, a gente estava conversando aqui sobre a lei, né? Então, o que mais assim que tem nessa lei aí de
de benefícios, ou além de tudo que você já falou, podemos falar um pouquinho mais, né? Sim. Então, para dizer que o cadastro que está no site da Prefeitura, no caso, principalmente para as pessoas físicas, vou repetir novamente, no site da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, mas se você acessar o da Prefeitura, vai ter o link, nós já colocamos lá para facilitar. E para as pessoas jurídicas, o cadastro, então, no site da Prefeitura, diretamente organizado pela gente. Dizer que é uma questão simples, que é um formulário de Google que tu preenche ali no computador mesmo, tendo os dados da tua empresa, do teu grupo, tu vai conseguir fazer. Dizer também, então, assim, são vários, para quem é que poderia se habilitar, né? Para, de repente, trazer isso um pouco mais presente. A própria lei, então, traz isso, pontos de cultura, escolas de música, de capoeira, de arte, estúdios, companhias de dança, circos, cineclubes, centros de cultura regional, museus comunitários, bibliotecas comunitárias, espaços culturais de comunidades indígenas, afro-brasileiras, comunidades quilombolas, outros espaços de cultura de povos tradicionais, o próprio, por exemplo, os centros de tradições gaúchas, os CTGs, que são esses centros de tradição regional, festas populares, no sentido de se existir alguma festa que é não necessariamente de um grupo, mas organizada, uma festa como uma festa junina, por exemplo, poderia ser, que deixou de acontecer, não é o caso aqui, mas poderia ser, livrarias, sebos, empresas de promoção de espetáculos, estúdios de fotografia, produção de cinema, ateliê de pintura, galeria de arte, espaços de apresentação musical, também de literatura, enfim. É um sem número de espaços de pequenas empresas que podem, então, estar tentando acessar esse recurso da Lei Aldir Blanc. Também dizer que não é um recurso para investimento, isso é importante, ou seja, não é para construir, para adquirir coisas. É um recurso para custeio, ou seja, para o grupo, para a empresa se manter nesse tempo de pandemia. Então, vai usar para despesas de internet, de transporte, de aluguel, de telefone, de água, de luz, para esse tipo de despesa, então, para o qual não teve recurso em função de a atividade não estar acontecendo nesse momento, né? Certo. E dizer que toda essa inscrição, que todo esse processo, que tudo é gratuito, que não tem custo algum, que é um recurso do governo federal que está sendo trazido para os estados e municípios e que está sendo gerenciado pelo município, justamente porque a ideia é que ele chegue aonde precisa chegar. Né? Porque aqui no município se conhece, se tem um pouco mais de proximidade para poder, então, avaliar, divulgar, saber, realmente fazer esse contato, tirar essa dúvida para realmente acontecer que ele chegue nas pessoas, nas empresas, enfim. Perfeito. Até a gente vai ter na questão de cultura uma arte, então, uma live também, né, do Conselho do Idoso, que vai ser no dia 19 de setembro, pelo que eu estou sabendo, segundo a Diana me passou, né? Então, a gente vai ter também essa live e o Helma também vai estar fazendo parte. Então, não sei se na apresentação, em alguma coisa ali, vai estar ajudando aí, que também é arte, né? O pessoal está necessitado, esse pessoal da terceira idade aí, de algo diferente também, de né? Um momento de diversão, de descontração, exatamente, com certeza, com música, com conversa, com brincadeira. Eu acho que vai ser bem interessante isso Tá aí. tudo muito parado, meu Deus. Agora, nessa época aí de pandemia, questão de cultura e de lazer tá difícil. E eu acho que a pandemia trouxe, assim, a gente sempre se viu envolvido em programações em final de semana, em eventos que aconteciam. E com a pandemia, a gente viu como isso é necessário na nossa vida. Que a cultura, né, não é à toa, né, não é desnecessário na nossa vida. Nesse momento se comprovou isso, de como faz falta ir a algum evento, e algum show, e algum teatro, né? E como também muitos artistas se reinventaram, né? Com lives, o quanto a gente não assistiu de lives nessa pandemia, né? Então, trouxe os artistas mais próximos da gente também. Então, é uma forma da gente também, assim, refletir sobre a importância da cultura. Né? Quando a gente vê recursos sendo destinados à cultura, a gente tem que ver isso com bons olhos. É importante que se incentive e se valorize a cultura de um município, de um estado, de um país, né? Então, isso eu acho que a pandemia reforçou, de certa forma, a importância da cultura do povo brasileiro, né?
E também queria deixar claro que mais para frente, então, além dos vídeos do canal do YouTube, né, do Museu Público Municipal, também irão acontecer possíveis novas lives, né, de outros temas, envolvendo, inclusive, a Secretaria Municipal de Educação, né, então, envolvendo, assim, outras áreas também, porque nós, como Museu Público Municipal, estamos inseridos junto à Secretaria de Educação, né, isso é importante também deixar claro, que nós temos esse vínculo, é a mesma secretaria, né. Então, de convidar o pessoal a continuar se inscrevendo, né, agora nós já vimos que durante a transmissão do nosso programa já temos novos inscritos, isso é muito importante, né? Então, agora, durante a programação hoje, durante o programa. Isso aí. Maravilha. Então, assim, é bem simples, né? Entrar no YouTube, procurar Museu Público Municipal Arroio do Meio, aí clicar na aba inscrever-se e depois no sininho em que diz todas as notificações, que aí você recebe no celular todas as notificações, né? Qualquer vídeo que for inserido ou qualquer live que estiver acontecendo é notificado pelo celular. Então, é mais uma forma da gente estar próximo uns dos outros, né? E, assim, essas lives, até aquelas apresentações, tudo que eram feitas, até filmadas e tirado fotos na casa do museu, hoje, talvez inspira uma live, né? Daqui para frente, quando voltar a ter aqueles encontros, porque agora é tudo tão prático e antes não tinha esse hábito da live, que a gente já foi lá na apresentação, né? A gente já pensa quando tem daqui a pouco na possibilidade de uma inauguração, ou quando tem algum tipo de discussão, ou de sarau lá no sótão, por exemplo, ou até sessão de cinema, de estar transmitindo isso pelo canal e para que mais pessoas realmente tenham acesso. É uma forma de trazer o museu cada vez mais perto de todos, né? Com certeza. Fred Camargo, um abraço para Carla. Avante com o fomento da cultura. Muito obrigada, Fred. Obrigada pela parceria. Tá certo. Abraço, então, aí pro Fred. Quem mais está com a gente aí, participando? Agradecer de novo, novamente, aí o pessoal que está compartilhando aí o trabalho. Tem muita gente assistindo. Então, um abraço também para Geslen Serafini, também está participando aqui da live. Ainda com a gente também a Karina Schmidt. Um abraço aí para a Karina, também tá nos assistindo aqui na live. Semana que vem, Marlise, estaremos de volta aqui nos estúdios. Olha, na semana que vem, dia 7, né, o feriado, na verdade, na segunda-feira, né, a gente precisa pensar sobre isso. Pois é, nem eu estava sabendo, nem Sim, é verdade. Mas assim, Ana, eu acho que a partir daquilo que a Carla e a Ellen colocam, a gente vai vendo assim, o quanto a cultura, de fato, vai ocupando espaço na vida das pessoas. E isso é muito gratificante, porque vão se desenvolvendo outras formas de ver e de interagir com o mundo, né, e com a história. E as pessoas vão também descobrindo outras formas de leitura, de entretenimento e de se aproximarem, né? Então, acho que as lives, né, esses diferentes espaços culturais, essas diferentes propostas, elas vão nos aproximando nesses tempos de pandemia, né? Porque esse é sempre o grande desafio. E quando a gente veio buscar esse espaço aqui na rádio, também foi com esse objetivo, da gente criar esse canal, criar ou manter um canal de comunicação com a nossa comunidade, num primeiro momento pensando numa comunidade escolar, e a gente foi vendo que essa comunidade, ou que essas ações, elas vão se estendendo para toda a comunidade, não só arroio-meense, né, mas a comunidade regional, e pelos relatos que você faz, né, quando você lê os recadinhos, né, são pessoas fora aqui da nossa cidade, da nossa região, que também nos acompanham e que, de alguma forma, têm vínculo aqui com a nossa cidade, com a nossa região, e se sentem também inseridos, né, no cotidiano aqui da nossa comunidade. Acho que isso é um diferencial, a gente precisa comemorar e a gente se alegra com isso. E também sempre é um desafio, cada segunda-feira, a gente trazer convidados, trazer temas e assuntos que sejam relevantes e que possam, assim, manter a nossa comunidade sempre tão informada. Eu acho que é um respeito que a gente tem pela nossa comunidade. Eu queria, se eu posso dar uma palavrinha também, dizer, agora quando tu falaste do Fred, a fala da Marlise me veio uma lembrança. Durante a live, né, a gente sabe que
teve pessoas lá na Alemanha assistindo, que a gente acabou divulgando junto ao Círculo de Amigos de Boppard, e também mandou um convite para a Secretaria da Cultura, para o Instituto do Patrimônio Histórico. E qual foi a nossa surpresa? Porque havia pessoas acompanhando a nossa live lá em Porto Alegre, em vários lugares. Então, o que assim dá essa sensação de Arroio do Meio, do museu para o mundo, que qualquer um pode ter acesso. E aí o Fred é um colega que também trabalha com a cultura. Nós temos um grupo na região da Amvat, e nesse momento da Lei Aldir Blanc, muito desafiador para os municípios conseguirem se organizar, e a maioria das secretarias não conta assim com uma mão de obra tão especializada para trabalhar nesses assuntos jurídicos, legais, muitas vezes. Então, nós no grupo, nos ajudando, eu quero mandar um abraço para todos os colegas, então, dos municípios aí que a gente está. O nosso WhatsApp não para de bombar com um e outro se ajudando, para mostrar como a tecnologia ela vem nos auxiliar justamente para trocar experiências, para permitir que a gente leve o nosso conhecimento para vários lugares, a chegar nas pessoas e poder estar auxiliando quem precisa e divulgando o trabalho, divulgando a história. Isso é cultura, né? Tem mais participação aqui. A Legal. Andrelise Flores também vai com a gente aí, está nos assistindo. Quanta participação, já temos aí 5 compartilhamentos, o pessoal pode compartilhar a live também. Legal. Eu queria comentar também, Ana, que claro que hoje o assunto é mais voltado para o Departamento de Cultura, a Casa do Museu. A gente vai e volta nessas temáticas, mas sempre tendo presente toda a política educacional e cultural da educação e cultura, nessa inter-relação, né? E da gente pensar que nós estamos trabalhando, estamos atingindo toda a comunidade com isso. Comunidade local, regional, a comunidade escolar, porque a comunidade escolar, nesse momento, também está usufruindo desses recursos ou desse conhecimento que são esses vídeos, que são essas lives. Então, isso está chegando muito perto do nosso estudante, do nosso aluno, que está lá na sua casa, né, com a sua família, podendo interagir, podendo aprender, né, podendo estudar, vamos dizer assim, se apropriar também desses saberes. Porque nós ainda continuamos com as atividades, as aulas presenciais ainda suspensas, ainda estamos com as atividades remotas através das plataformas. As famílias que não têm acesso à internet vão na escola, buscam as atividades impressas. Então, essa dinâmica permanece. Estamos, claro, trabalhando, as escolas estão trabalhando nos seus planos de contingência, que são protocolos que precisam ser bem, vamos dizer assim, esmiuçados e trabalhados, se nós viermos a ter um retorno presencial. Da mesma forma, nós temos uma organização através das nossas nutricionistas, e eu quero deixar um abraço a elas, porque hoje é o dia da nutricionista. Então, a Joyce e a Carolina Kremer, que são as nutricionistas que atuam na Secretaria de Educação, quero deixar ali o nosso abraço e o nosso reconhecimento pelo trabalho que realizam conosco também nessa área. Então, elas também estão estruturando formações para as equipes, para serviços gerais, as que são responsáveis pela merenda, as que são responsáveis pela higienização dos espaços na escola, para que a gente esteja nesse processo de formação, sempre atentas, né, a essas novas demandas que nos são postas e das quais, como a gente sempre diz, né, ninguém de nós foi avisado, foi preparado de que a gente teria que se reinventar ou criar ou inventar possibilidades novas. Mas eu acho que trabalhando em equipe, que é esse o nosso grande, talvez o nosso legado, né, de que trabalhando em equipe a gente supera os desafios, a gente encontra alternativas, a gente pode comemorar novas conquistas, e eu acho que esse é um diferencial nesse momento de pandemia, mesmo estando, né, nós não estando tão próximos, digamos, fisicamente, mas estamos usando todas as possibilidades, seja através de conferências, seja através de encontro de pequenos grupos, né, quando a gente faz alguma formação mais pontual,
que a gente continua se comunicando, continua se vinculando. Os próprios pais das escolas, a gente tem usado pesquisas para que eles possam também se posicionar quanto a questões sobre retorno das aulas ou não retorno às aulas, sobre as suas preocupações, porque eu acho que isso é respeito à nossa comunidade que precisa ser ouvida, né? Então, quando a gente fala em comunidade, a gente fala dos pais, fala dos professores, fala dos servidores, fala de toda uma comunidade, né? Então, e manter esse vínculo, manter esse diálogo, esse respeito, né, às opiniões e às demandas, isso é muito importante. E, novamente, agradecer pela oportunidade de a gente poder usar esse espaço da rádio, né? Que faz com que essas informações, essas ações possam chegar a todos. Dispõe, Marlise, sempre bem-vinda aqui à Secretaria de Educação e seus convidados. Então, uma ótima semana para você, também para Ellen e para Carla. Obrigada. E um beijo para Denise Kapler, também para Emily Mirelli Kapler, para Isolda Franzen, para o Dinho Ferreira, está participando com a gente aqui da live. Aí a todos vocês que estiveram ligadinhos, a gente deseja aí uma boa tarde, uma boa semana. Segunda-feira, então, feriado, não teremos o programa, né, dia 7 de setembro, feriado. Segunda-feira vai ser feriadão, então, provavelmente. Então, desejar aí até na outra semana, estaremos de volta aqui, né? Depois do dia 7, quando que é mesmo? Dia 14? 14 de setembro. Isso, 14 de setembro. Então, estaremos de volta aqui nos estúdios com o programa A Voz que Fala e Ensina. Pontualmente, 1h, tá chegando ele aí, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com a Tarde Show. Valeu, gente. Obrigada aí pelo carinho da audiência. Tudo de bom para você. Uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E olha aqui nos meus olhos a sua música. E você sabe que tá no endereço errado. Enquanto